Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do canal Aprendendo e Compartilhando. Vamos continuar com o nosso sistema de cadastro. Na última videoaula nós terminamos aqui com a pesquisa, com esse formulário. E agora vamos fazer com que eles sejam preenchidos com os dados que estão no banco de dados. Mas antes disso, vamos fazer conserto no código. Mais uma vez, eu estive analisando aqui no nível e percebi o seguinte. Eu me detalhei muito nesse colocar esses formatos e esqueci da pesquisa. Para você ver, não está funcionando. Aliás, está funcionando esses efeitos, mas a pesquisa em si não está trazendo do banco de dados. Então eu tenho aqui o último cadastro que foi feito. Vou só colocar a data aqui dele. Data aqui de aniversário, por exemplo. E se eu voltar aqui, aquilo está pegando, está mostrando que é 3. Mas se eu clicar aqui, ele não mostra 3, só mostra 2. Porque na verdade não existe pesquisa funcionando. No momento em que no código eu fiz aquela mudança, eu apaguei a pesquisa. Bem aqui onde tem mostrar níveis. Aqui tinha o call nível do mês e call nível do dia. Essas duas pesquisas. Então esse código aqui, ele não está sendo chamado em nenhum lugar. Por isso que ele não está pegando do banco de dados. Então na verdade, esses 4 códigos, a outra coisa, limpar a pesquisa, não tem sentido lá no formulário nos aniversariantes. Porque toda vez que clicar ele vai carregar os novos aniversariantes. Não tem necessidade de limpar. Tá? Coloquei aqui para a gente fazer aquela limpeza, mas não há necessidade de fazer isso. Então esses 4 códigos aqui, até limpar mês, 1, 2, 3, 4, eles não vão ter mais funcionalidade. A gente vai poder deletar eles. Mas antes disso, vamos usar eles aqui. Então, por exemplo, aqui primeiro, no mostrar nível, lá aquele botão que fica lá no cadastro. Ele apenas carrega a planilha, coloca o efeito padrão nos botões e esconde as linhas, as colunas e mostra a coluna. Então está fazendo só isso, só o efeito. Então ele tem que carregar a pesquisa do aniversariante do dia. Eu poderia deixar e pegar somente esse nome aqui, ó. Mas não tem necessidade de aumentar isso. Então eu vou só tirar essa linha da pesquisa. Dá um Ctrl C. E aqui onde tem mostrar níveis, que é aquele botão lá na frente, aqui eu vou dar um espaço, vou colar aqui. Pronto, agora ele já vai estar chamando. Quando clicar nele, ele vai trazer as informações, vai mostrar aqui que o último cadastro aqui, que é o Raimundo, ele vai mostrar como aniversariante. Vai aparecer aqui o Raimundo e também aqui no mês ele deve aparecer o Raimundo. Vamos ver aqui, tem 3, então clicando agora, já apareceu aí. Então Raimundo, o último acrescentado. Se aqui no mês também tá aí. Aqui não tem. Por que não tem? Porque nesse botão, nesses 2 botões, não tem a macro da pesquisa ainda. Que é o que nós vamos fazer agora. Então, a mesma coisa aqui, esse mesmo código, já copiei ele, vou mostrar aqui no botão do nível dia. Depois que ele mostrar, esconder a coluna e mostrar a coluna, então eu vou colocar a pesquisa do dia aqui. E nesse outro eu tenho que colocar a pesquisa do mês. Vou lá em cima pegar a pesquisa do mês, que é esse daqui. Ctrl C. E aqui embaixo, BTN nível mês, depois que ele mostrar as informações aqui, eu colo a pesquisa.
Bom, agora está funcionando. Então só vamos precisar desses 3 botões. Esses 4 botões aqui em cima não tem mais funcionalidade nenhuma. A não ser que você queira deixar o limpar, que eu não vejo nenhuma necessidade e funcionalidade para ele. Então vou deletar. Pronto. E aí ele organizar mais aqui em cima. Então só tem um mostrar nível, que é o botão no... Vou até colocar mais um pouco aqui. Botão no formulário. Aquilo ali não é um botão, é um tipo uma figura, né? Que vai aparecer ali. Tem mais cara de um widget, né? Está recebendo duas funções, uma de contar e outra de mostrar o aniversariante. Agora sim, e o Raimundo também aparece aqui no final. Era isso inicialmente de conserto. Creio que não tem mais erro por enquanto. Até a próxima aula a gente pode descobrir algum outro detalhe que esteja fora dos padrões. Bom, feito isso, vamos voltar aqui no cadastro e vamos começar os códigos aqui para nossa pesquisa. Então, nós vamos precisar de 3 códigos. O primeiro código é para preencher os dados do banco de dados aqui dentro. O segundo código é para, ao clicar nele, ele carregar no banco de dados. Aliás, carregar no formulário. Clicou, ele carrega as informações para o formulário. Esse é o segundo código. E o terceiro código é quando eu digitar algum caractere aqui, ele carregar os caracteres, os nomes referentes a esse caractere. Tá? Então aqui se eu digitar a letra S, ele traz todas as pessoas, se tiver selecionado o nome, por exemplo, ele traz todas as pessoas que começam com a letra S. E assim sucessivamente. Então são esses 3 códigos que a gente vai ver como fazer eles. Eu já tenho mostrado ele quando eu fiz a pesquisa na agenda. Naquele tempo eu só copiei o código do Renan e colei, né? Todo mundo viu que eu só copiei e colei. Mas agora vamos ver passo a passo cada um. E teve até um código daquele do Renan, do tempo real, que eu não consegui entender naquele momento. Agora eu já consigo. Então vamos passo a passo ver cada um deles. Aqui eu posso fazer, a gente pode optar por fazer o código, todos 3, aqui dentro do formulário. Um vai ser para carregar a list box, preencher. Ela vai ser dentro do user form e no initialize. Initialize ou initialize. Bom, dentro desse código aqui. Eu posso escrever o código aqui dentro. Mas eu vou preferir escrever o código lá fora. Aqui dentro eu vou só chamar o código. Eu vou escrever o código aqui no módulo. Tá? Para não ficar, porque às vezes, dependendo no nosso caso, até poderia escrever aqui dentro, que não teria problema, já que a gente vai usar somente isso. Mas em outras situações em que você precise colocar várias chamadas dentro do inicializar, não é interessante escrever um código aqui dentro. É mais interessante escrever dentro do módulo e apenas chamar lá dentro esse código, que é o que eu vou fazer aqui. Então aqui, vamos começar com preencher list box. Bom, public sub, preencher list box. Preencher list box. Nós precisamos aqui de algumas variáveis. Vamos ver quais as variáveis que a gente já tem aqui em cima.
Tem a variável linha, vamos precisar. Uma variável cont, também vamos precisar. E está faltando uma variável que vai ser a linha da list box. Para não confundir linha com linha, eu vou dar um nome para ela, chamar de linha da list box. Então vai ser public linha list box, do tipo inteiro também. Então essa linha aqui vai ser para o banco de dados e essa linha list box vai ser as linhas dentro da list box, porque aqui ela vai ter linhas. Então eu preciso saber uma variável para receber essas linhas, para acumular essas linhas. Então vamos lá. Já declarada a variável. Bom, a primeira coisa que precisamos fazer é limpar a list box. Toda vez que a gente clica faz uma pesquisa, ele aqui, se não limpar, ele vai acumulando os dados do banco de dados cada vez. Então, primeiro limpar. Antes de carregar, limpa e carrega. Aliás, é aqui. Então, o formulário, na última videoaula eu coloquei aqui que dentro do formulário eu posso trocar o nome formulário, que é o FRM pesquisa, por MI. Mas isso é quando eu estou dentro do formulário. Aqui eu não estou dentro do formulário. Então, nesse caso, eu tenho que chamar o nome do formulário mesmo. FRM pesquisa ponto listbox, que está aí, já apareceu o nome, listbox 1, e ponto clear. Clear significa limpar. Então aí ele está limpando tudo que tiver dentro da listbox. E depois é que ele vai carregar, dependendo do código aqui abaixo. Então vamos às variáveis. Linha vai ser igual a 11. Por que linha 11? Porque o nosso banco de dados começa da linha 11 aqui. Tá? Então a nossa linha do banco de dados é 11. Vamos precisar a linha listbox é igual a 0. A linha do listbox começa do 0. E o cont também vai ser 0. Começar a contar do 0. Bom, vamos fazer o loop no banco de dados. Então, do until sht dados .cells linha e a coluna 1 ou coluna A. Você escolhe. Vou usar a coluna A para você entender até a coluna A vazio. Então aqui eu vou ter que cont vai ser igual a cont mais 1 e linha vai ser igual a linha mais 1. E aí vai vir um loop. Bom, só que aqui dentro disso aqui vem outras condições. Vou dar um espaço para deixar mais separado um pouco para dentro. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Com a pesquisa, que é o it com formulário frm pesquisa.listbox aliás, aqui sim, linha listbox vai ser igual a linha listbox mais 1, que é o incremento para rodar. E finalizando o end with. With fica com end with. E aqui dentro, isso aqui pode diminuir esse espaço, não precisa tão grande. Aqui dentro é o que nós vamos fazer. Então aqui nós vamos adicionar ponto add item e outra linha ponto list
list abre um parêntese e ele quer a coluna e a linha e a coluna. A linha se chama linha listbox, que é se referindo à pesquisa, a listbox. E a coluna é 0. Pronto. Então na linha, que no caso aí vai ser linha 0, coluna 0, o que ele vai receber? Vai receber shtdados ponto cells linha e a coluna que a gente quer. No caso, eu quero o nome, vai receber a coluna B ponto value. Então é isso. A coluna B no banco de dados é onde está o nome, que os nomes das pessoas, eu não quero o código, não precisa aparecer lá dentro do listbox, não precisa o código, a não ser que alguém queira colocar, né, mas não precisa. Então eu escolhi o nome, escolhi o CPF e escolhi o celular. São esses 3 campos que a gente escolheu lá no caso eu escolhi para mostrar a pesquisa. Se você escolheu qualquer outro campo, então você vai colocar a coluna que está essa informação, tá? Você vai escolher essa coluna. No caso aqui nosso o nome vai estar na coluna B, o CPF na coluna E e o celular na coluna N. B, E, N. Vou lembrar disso aqui. Então aqui eu só vou copiar para adiantar o serviço, Ctrl C, é a mesma coisa, e mais uma vez. Pronto. Então aqui a coluna da listbox vai ser a 1, no caso se referindo a 2, né, porque vale 1, e a outra vai ser 2. Então são 3 colunas na listbox, coluna 0, coluna 1 e coluna 2. A coluna 0 vai receber o nome, vou até comentar aqui, o nome. A coluna B, aliás, a coluna E. Coluna E vai receber o CPF e a coluna N é o celular. Aliás, receber não, quem vai receber é a listbox. Então a listbox 0 vai receber o nome. A listbox 1 vai receber o CPF. E a listbox 2 vai receber o celular. E é isso. Aí dá o loop na linha da listbox e depois termina o código que já está tudo aí. Faltando aqui no finalzinho colocar o seguinte, o resultado, né? Nós temos o count. Então esse count vai ser colocado aonde? Aqui. frm pesquisa ponto no bl, né, que é na label total registros, aparece ali, lb. Então lá vai ser igual. Eu vou escrever um texto, pode ser registros localizado, vou colocar total de registros localizados e igual tal, deixa um espaço, coloca, fecha a aspa dupla, um e comercial e a palavra count, que é a variável count. Então ele vai ter lá esse texto, 2 pontos, e a quantidade de registro que ele trouxe do banco de dados. Agora falta só preencher. Onde é que nós vamos chamar isso? Vou dar um Ctrl C aqui e vamos lá no formulário. Dentro do formulário, então aqui, quando o formulário inicializar, eu vou chamar o preencher listbox. É isso. Vamos lá no cadastro. E agora, clicando aqui, ele deve trazer já o formulário, aliás, o formulário com todos os contatos que estão lá no banco de dados. E aí está. Só que ele trouxe apenas o nome. Então, por que que isso aconteceu?
Somente o nome. Cadê o CPF? Cadê o celular? É simples. É que quando a gente fez aqui a list box, eu esqueci de dizer quantas colunas eu quero. Eu apenas coloquei aqui, mas não disse. Então aqui, ó, outro detalhe é que eu tenho que avisar quantidade de coluna aqui. Coluna count. Tá? Aqui tem uma coluna, por isso que ele só trouxe a coluna do nome. Então aqui eu tenho que dizer que é 3 colunas que eu quero. Dou um Enter. E agora mudou. Ele já vai trazer também o CPF e o celular. Falta agora a gente ajeitar esses espaços aqui para que ele fique um pouquinho maior. Quando o nome é muito grande, talvez não tenha necessidade de você mostrar o nome todo. Não sei que você queira fazer ele maior, mas eu não vejo necessidade para isso. Apenas vamos afastar um pouco mais para que eles apareçam melhor. Então aqui eu posso dizer, cadê aqui? Eu posso dizer a largura que eu quero de cada um. Então ele tem aqui 200 e a largura de 252. Então para o nome, que é um pouco maior, vou colocar aqui 120. Vamos ver quanto é que vai ficar aqui. O que é que vai acontecer? Por enquanto eu escolhi só o do nome. Os outros dois vão se adaptar a partir dali. Ele ficou bem legal. Só que aqui, ó, quando tiver, ele não ficou legal porque ele já criou uma barra. Então quando ficou maior do que o necessário, né? Então 120 é muito. Eu não quero essa barra aqui. Vou fechar e diminuir um pouco mais. Então não é 120, vamos colocar aqui 100 e deixar 100 mesmo. Vamos ver agora. 100 tá legal. E o espaço entre um e outro. Não está aparecendo, se o nome for muito grande, ele não vai aparecer todo. Mas isso não é importante. Tá? Não tem necessidade de aparecer todo o nome, o que você já pode perceber qual é o cliente. Por apenas alguns, dá para fazer aparecer 2 ou 3 nomes de cada cliente, já é o suficiente. Se você quiser mais detalhe, então você enlarguece ela a seu critério aí, tá? Outra coisa, vamos formatar esse CPF e esse formulário, aliás, o CPF e o celular, para que fique um pouco mais elegante aqui essa amostra aqui, tá? Então vamos ver aqui no código como fazer isso. Então aqui onde tem o CPF, vamos colocar o código do CPF, formatar. Então aqui antes do SHT dado, vou escrever format, abre um parêntese, e aqui no final, onde tem value, antes do CPF, eu coloco uma vírgula e vou começar a formatar. Aspa dupla, então aqui 1, 2, 3, que é o 00, fecho a aspa dupla, abro de novo a aspa, coloco um ponto, fecho a aspa, abro novamente a aspa, mais 3, 0, fecho a aspa, abro novamente, coloco o ponto, fecho a aspa, abro novamente a aspa, mais 3, 0, fecho a aspa, abro novamente a aspa, um traço, fecha a aspa, abre aspa novamente, 2, 0 e fecha a aspa e fecha o parêntese. É isso mesmo, é um pouco grande e você tem que fazer essas aberturas de aspa e fechamento de aspa para cada um. Então cada bloco desse fica entre aspa dupla. Então os 3, 0, o ponto, mais 3, 0, outro ponto, mais 3, 0, um traço e 2, 0. Assim
o CPF já vai ficar formatado. Vamos lá. Aí está. O CPF com os 3 pontos e o traço. Falta agora o celular. Mesmo procedimento para o celular. Só que a formatação é diferente, né? Formate, abre um parêntese. Aqui no final do valor, coloca vírgula, um espaço, aspa. Aqui o parêntese, 00, fecha o parêntese, fecha aspa. Abre aspa de novo, um espaço, fecha aspa. E abre aspa novamente. 1, 2, 3, 4. No meu caso só tem 4, mas quem tiver 5 dados, aí 5 números, já coloca 5. Fecha aspa, abre aspa novamente, o traço, fecha aspa, abre aspa novamente, 1, 2, 3, 4 e fecha aspa e fecha o parêntese. E é isso. Vamos lá ver como é que ficou. Clicando aqui, aqui está o CPF e o celular formatado. E ainda existe um espaço aqui que vai ser para colocar a barra. Então, quando tiver muitos clientes que passar daqui, então ele vai ter uma barra aqui, a barra de rolamento, igual tem aqui no Excel. Bom, essa é o primeiro código, o código que traz essas informações para cá. Agora, e aqui no final, ó, o total de registro. Se você perceber que aqui está muito baixo, então ou aumenta a list box ou sobe ela um pouquinho mais para cima. Isso é um detalhe que você pode fazer aí. Particularmente eu gostaria que, acho que eu vou aumentar aqui. Pronto, eu acho que ficou legal aqui. Vamos ver. Vamos ver se ele não encobriu aqui. Não cobriu, ficou legal. Tá uma distância melhor. Agora vamos fazer o código para quando clicar nele aqui, ele carregue os dados aqui no formulário. Esse código agora tem que ser dentro do formulário. Eu vou clicar aqui, ó, na list box e dar 2 cliques. Pronto. Então eu estou dentro da list box, aqui, ó, listbox.click. Então é isso aqui. Bom, aqui na list box eu vou precisar de mais uma variável. Uma variável que ela vai receber o clique. Né? Então quando eu clicar no nome, ela vai guardar o que eu cliquei. Então, eu vou chamar ela aqui, eu vou declarar ela pública. Eu poderia declarar ela aqui, mas já que está tudo público lá, não tem problema não. Então, para quem está começando agora, tem essa tipo de variável pública e tem um tipo de variável que é DIN. DIN é quando eu declaro a variável dentro da macro, dentro desse procedimento. Mas ele só serve para aquele procedimento, ele não serve para outro procedimento. Se eu precisar dele novamente em outro procedimento, eu tenho que de novo declarar ele naquele procedimento. Tipo aqui, eu tenho linha, então eu uso linha em vários procedimentos. Se eu não fizesse público, significa que cada procedimento eu tinha que declarar o DIN aqui no começo. Tá? Então é basicamente isso. Então público só declara uma vez. Então vou deixar aqui público também. Nesse caso, não seria tão necessário fazer ela pública, porque eu só vou usar ela uma vez. Então vou chamar aqui de clique pesquisa. E ela tem que ser do tipo string, porque ela vai receber texto. Né? Texto, número, tanto faz. E o integer só recebe número inteiro. O string recebe nome e número. No caso lá do CPF,
do celular e do nome. Então, clique e pesquisa. Ctrl C. Vamos lá para dentro do formulário. Aqui dentro da list box. E a primeira coisa que nós vamos fazer é colar isso aqui. Clique e pesquisa. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao me. Aqui eu posso usar me me referindo ao formulário fr pesquisa ponto listbox. Então vai ser igual a isso. Bom, então clique e pesquisa vai ser igual ao listbox, ou seja, é o clique. Quando eu fizer aqui, ó, clicou, significa que ele guardou essas informações aqui no clique e pesquisa. Fica guardado lá dentro, tá? Na memória do computador. Então guardou. Agora vamos pegar a nossa linha que é igual a 11 no banco de dados, lógico, né? E fazer o loop lá do until shtdados.cells linha, coluna, pode ser coluna A, não tem problema não. Foi igual a vazio. Linha vai ser igual a linha mais 1, que é para passar de linha por linha, e o loop. Tá. Então, opa, errado aqui. Não é vazio não. Aqui não é vazio. Aqui é o clique e pesquisa. Ctrl C. Então ele vai procurar no banco de dados lá na coluna A, não. Coluna B, verdade. Coluna A não tem informação da coluna A. Nós começamos com o nome. Então o nome, ele vai encontrar esse nome na coluna B. Então aqui no banco de dados ele começa a olhar para essa coluna aqui. Então se aquele nome lá tiver aqui, que é lógico que está, né? Que foi daqui que ele foi para lá, então é lógico que ele está aqui. Então por isso que é direto aqui, vai fazer na coluna B até encontrar o nome que ele clicou. Tá? Para isso ele vai percorrer linha por linha. Quando chegar lá na linha por linha, o que ele faz? Ele manda esses dados para o formulário. E é o mesmo código aqui do buscar. Buscar pelo código. É só esse for aqui, ó. Tá? É isso aqui que ele traz. Ctrl C. Vamos na pesquisa. Colocar aqui o for. Só que ele não começa do 1, ele começa do 0. Porque ele vai colocar inclusive o código também no lugar do código. Ele não está buscando pelo código, ele está mandando direto todos os campos, do 0 até o 35, para o formulário. E é só isso. Tá? Aqui fica tudo do mesmo jeito, são iguais. Então vamos ver isso aqui já funcionando. Então esse código aqui é para quando clicar, ele carregar no formulário as informações lá do banco de dados de cada cliente. Vamos ver então o funcionamento. Buscamos aqui. Se eu clicar aqui na Joana, ele já carrega. Maria Araújo, do mesmo jeito. Francisco José e assim por diante. Eu também posso ir pela seta, navegando. Aqui o Raimundo não tem. Navegando entre os registros. Tá? Então é isso que faz aquele código. A pessoa pode navegar olhando aí os clientes. Bom, o que falta agora é a gente fazer a pesquisa do tempo real aqui. Quando digitar alguns caracteres, por exemplo, só o F, então ele vai trazer aqui somente, deixar somente o Francisco José e apagar os outros. Então, para fazer esse filtro aí. Então vamos lá. Esse novo código vai ser colocado aqui dentro do textbox 1. Então vou dar 2 cliques aqui dentro. Pronto.
Então ele apareceu nessa posição aqui. Tá? Isso porque ele faz isso? Porque ele coloca na ordem alfabética. Tá? Então cada clique lá o formulário organiza os nomes em ordem alfabética. Então aqui é L, aqui é o T, depois do T vem o U. Então por isso que ele coloca na ordem alfabética. Vamos ver. Você pode comentar aqui em cima. Fazer o comentário que é para carregar maiúsculo K posição do formulário na planilha. Bom, então aqui vamos ver. De novo vamos precisar de mais uma variável que de novo vou colocar como pública. Vamos fazer o seguinte: public valor pesquisado as string também. Valor pesquisado. E a outra, eu vou colocar logo a outra aqui, public valor célula. Valor célula. Também as string. Então, primeiro, valor pesquisado vai ser igual ao textbox, ao mi.textbox1. O valor pesquisado é o que está na caixa de texto, é o que for digitado na caixa de texto. Mas primeiro também nós precisamos limpar. É o mesmo caso daqui. Deixa eu ver. Não está aqui não. Então aqui eu vou colocar mi.listbox1.clear. Temos que limpar. Primeira coisa, já que ele vai ficar carregando a listbox, tem que limpar. E agora vem aquelas condições de marcação. Por exemplo, tenho que dizer para ele quando é nome, em que coluna ele vai procurar. Quando é CPF, em que coluna ele vai pesquisar. E quando for celular, em que coluna ele vai pesquisar. Então eu tenho que dizer isso nesse momento agora. Então aqui mais embaixo, começar. Se mi.opt nome igual a true, then coluna igual a 2, coluna igual a 2. E aqui falta de novo, deixa eu ver se eu tenho já a variável coluna, porque também vou precisar. Conte, não tenho variável coluna aqui. De novo, mais uma variável. Public coluna as integer. Bom, temos várias variáveis, né? Vamos voltar lá no nosso código. Então, coluna vai ser 2. Por que 2? Aqui no banco de dados, né? Coluna 1, coluna 2. Bom, a mesma coisa aqui eu vou só copiar e colocar o else e colar. Else if, agora só que aqui eu vou trocar esse nome, vai ser CPF e a coluna vai ser a coluna E, é a coluna 5. Aqui nós temos que ver 1, 2, 3, 4, 5. E a outra vai ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, o celular. Coluna 5. Se não for nenhuma das duas, vai ser a coluna igual a 14. E aí, end if. Termina essas condições aí. Tá? Então essas condições são para que ele saiba
qual é a coluna que ele vai procurar. Então, se tiver selecionado lá o nome, ele vai procurar na coluna 2. Se for o CPF, vai procurar na coluna 5. Se não for nem um 2 nem um 5, então só pode ser a coluna 14, porque só tem 3 opções. Agora sim, vamos receber nossas variáveis, que vai ser linha igual a 11, que é o banco de dados. Vai ter a linha listbox também, mesma coisa. Linha listbox igual a 0 também. E vai ter o count, que também vai ser 0. Que é praticamente a mesma coisa que nós fizemos lá para preencher, né? Com diferença de alguns detalhes. Vamos ver agora. Vamos fazer outro tipo de loop. Então, com with o quê? SHT dados. Então, end with. Termina. Então, com ele, o que vai acontecer? While. Enquanto que? Ponto cells, linha, vírgula, coluna. Ponto value. For diferente de vazio. Vou colocar aqui empty. When. Então, o loop with fecha com end it. E o loop while fecha com o end. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui para ele? Bom, eu disse com a planilha banco de dados. O que ele vai fazer? Eu coloquei aqui enquanto a linha coluna. Linha coluna é a referência aqui. Por exemplo, ele está numa linha e numa coluna. Então esse nome Maria aqui está na linha 15, na coluna B. Então é uma referência, linha coluna. Geralmente você vê que a gente usa, por exemplo, aqui no código, eu usei aqui coluna A, né? Linha, coluna A. Eu já indiquei qual é a coluna. Coluna A, ou coluna B, ou coluna E, coluna N. Mas aqui eu não estou indicando. Eu estou indicando apenas coluna. Por quê? Porque essa coluna aqui vai depender dessa seleção aqui. Então, eu não posso especificar aqui só a coluna B, ou só a coluna E, ou só a coluna N. Eu tenho que colocar aqui, porque por isso que eu fiz essa situação aqui. Ó. Quando selecionar o nome, essa coluna vai receber 2. Vai ser a coluna 2, vai procurar na coluna 2. Se for o CPF, ela vai ser 5. Se não, ela vai ser 14. Então ela vai mudar de acordo com a seleção feita aqui, pelos campos escolhidos. E ele vai fazer isso até encontrar, até ser diferente de vazio. Ó, diferente de vazio. Tá? Significa que todas as células que tem nome, até quando chegar no vazio ele para. Então aqui ele vai receber a linha. A linha vai fazer o loop aqui para poder passar de linha para outra. Linha vai ser igual a linha mais 1. Aí ele fecha o end. Só que aqui dentro, aqui tem aquelas condições. Aqui é que eu vou entrar com a variável valor da célula. Então o valor célula vai ser igual a isso aí, ó, ponto cells. Eu vou só copiar para, mas vai dar um erro, mas eu vou pegar aqui em cima. O valor da célula vai ser isso aqui. Tá? Por que eu estou criando uma outra variável, valor da célula, para receber essa informação aqui? Porque agora vem a condição em tempo real. Antes eu peguei apenas esse código do Renan
e não consegui explicar porque eu não entendi na hora o que ele faria. Então o código do Fernand para fazer a pesquisa em tempo real é o seguinte: se if o case left valor célula vírgula len valor procurado, valor pesquisado, né? Pesquisado. Aí fecha o valor pesquisado, fecha o valor da célula e fecha o left. Foi igual a o case também valor pesquisado e fecha. Então, aí vem o end if. O end if. Bom, então o que significa esse código? Esse código está dizendo o seguinte: o case é para ficar maiúsculo, tá? Considerar tudo maiúsculo. O left é o esquerda. E o length é a contagem de caracteres. Então, vamos ver. Eu fiz uma planilha para poder tentar explicar isso aqui. Você entender porque que isso aqui é que faz com que quando você digita um caractere, ele vai no banco de dados e pega todos os nomes que tem aquele caractere começando da esquerda, que inicia com aquele caractere. Então aqui eu fiz uma planilha para tentar explicar isso. Então, aqui é o código, o case left, valor célula, length, valor pesquisado. No caso do Renan, ele colocou um traço, um underline, eu não coloquei, tudo bem. Então é isso. Então o que ele faz? Eu pesquisei também, aqui tem o seguinte: o left, ele retorna o número de caractere especificado de um texto a partir da esquerda, começando da esquerda. E aqui a sintaxe dele é essa daqui: left A1, vamos supor aqui que na célula 1 tivesse digitado esse número com esse formato aí e pedisse vírgula, pedisse os primeiros caracteres. Então qual é que ele retornaria o que? Retornaria esses dois até aqui. Parênteses, 6, 1, 5 parênteses, que são os 5 primeiros caracteres desse nome aí, ou desse número. Tá? Então é isso que faz o esquerda. Ele retorna o número de caracteres dependendo do valor que você disser aqui. Se é 1, ele retorna só 1. Se é 2, retorna 2 e assim por diante. E o len, ele retorna o número de caracteres de um texto. Ele conta quantos caracteres tem um texto. Então, no português, esse len, ele significa o nosso num caractere. Então, se eu colocar aqui num caractere, está aqui, bem em cima, num caractere, retorna o número de caracteres em uma cadeia de texto. Então, ele conta quantas letras tem. Por exemplo, aqui, ó, eu coloquei essa forma, deixa eu mostrar aqui na barra. Está aqui ela, ó, esquerda, A5, A5 é esse nome aqui, José de Paula, que eu coloquei aqui. E eu disse que eu queria 9 primeiros caracteres. Se eu colocar aqui 1, ele vai trazer só um caractere, que é só o J. Então, se eu colocar aqui 2, ele vai mostrar o J e o O do José, desse nome aqui. Tá? E o número de caracteres, ele conta quantos caracteres tem a palavra. Por exemplo, aqui, número de caracteres da palavra que está aqui nessa célula, que é o A5. Né? O A5. Esse A5 aqui eu chamei de valor da célula. Né? A5. Então, tem 13
13 caracteres, porque ele também conta os espaços. Aqui eu tenho o José, que tem 4, tem um espaço em branco, já é 5, tem o D, que é 6, tem um E, que é 7, tem mais um espaço, que é 8, tem um P, que é 9, 10, 11, 12 e o A, que é 13. Então por isso que tem 13 aqui. Na verdade aqui só tem 11 letras, né? Mas tem 2 espaços aqui, ele também conta os espaços. Ou seja, aqui eu coloquei, aqui vai digitando, por exemplo aqui, para ele mostrar quantos caracteres tem aqui que eu digitar. Então se eu digitar aqui um caractere, letra A, ele vai mostrar 1 aqui do lado. Se eu colocar AA, vai mostrar 2. Tem 2 caracteres ali. AA, 3 ou 4 caracteres. E assim por diante. Se eu pegar aqui e colocar, pedir para ele fazer, o que é esse primeiro aqui? Left, valor célula, length, valor pesquisado. O length é o número de caracteres. Então é como se eu dissesse assim, ó, eu vou escrever aqui, aqui é o valor pesquisado, e aqui ele vai mostrar a quantidade de caracteres dessa palavra aqui. Então se eu escrever pesquisar, ele está trazendo só um caractere. Tá? Se eu colocar AA, ele vai trazer 2 caracteres, JO. E assim por diante. Quanto mais eu coloco caracteres aqui, mais ele traz mais espaço, mais caracteres ele traz do nome. Só que esse formato aqui não serve para nada, do jeito que eu estou fazendo aqui. É por isso que ele colocou aqui no final igual ao valor pesquisado. Porque não é só o valor pesquisado. Porque aqui se eu colocar aqui, ele está trazendo o José. Mas no banco de dados isso não pode acontecer. Para ele trazer tem que ser exatamente, eu tenho que digitar a palavra José aqui no AA, para ele poder trazer. Tá? Só vai funcionar se eu digitar José. Aí ele traz José. Aliás, ele traz todo o nome. Então eu fiz aqui como se fosse o banco de dados. Então aqui vai ser o valor pesquisado. Aqui vai ser a list box que vai receber esse nome aqui do banco de dados, caso de acordo com o que eu digitar aqui. Então ele tem que conferir aqui e trazer para cá. Então se eu digitar a letra A, ele não vai trazer nada. Por quê? Porque nesse nome aqui ele não começa com a letra A. Ele começa com a letra J. Então se eu digitar a letra J, ele vai trazer e vai mostrar na list box o José. Porque o José começa com J. Eu digitei J. E isso aqui se refere à minha caixa de texto que eu vou fazer lá. Tá? Esse aqui é o banco de dados e esse aqui é a list box. Então digitei aqui o JO, ele vai trazer. Ele está configurando, então tem que ser igual. Por isso que ele tem aqui o length valor pesquisado vai ser igual ao valor pesquisado. Então, até José tem, mas se eu digitar José D, ele também continua trazendo. Então, José da, ele já não traz. Aqui a list box não trouxe nada. Por quê? Porque esses caracteres não estão no banco de dados. Não tem nenhum nome do banco de dados que tenha esses caracteres, por isso que ele não traz. Então é assim, espero que você tenha entendido como é que funciona esse código, que foi o Renan que postou. Tá? Eu só estou explicando agora como é que ele funciona. Funciona assim. Então, se for igual, no caso aqui ele está mostrando lá só um nome. Mas aqui ele vai carregar a list box. Então aqui vem outro com, né? Outro it com me ponto listbox e end with, que é para terminar. Listbox. E aqui na listbox a gente faz a linha
linha list box igual a linha list box mais 1. É isso que dá o retorno. E o que ele vai trazer? Aqui é a mesma coisa do outro aqui do código. É esse mesmo ADD. Ó. Só que aqui eu estou usando o F-formulário porque está fora do dentro. Lá eu estou usando me. Então aqui é o mesmo código, não vou nem mexer nele. Vou mudar aqui, Ctrl C. Vamos lá dentro. E aí vamos colocar aqui um espaço para ficar melhor. E vamos só alinhar. Dá um tab aqui em cada um para fique alinhado. Bom, é isso o que vai acontecer. E o que está faltando é só o nosso count. O count pode ir aqui depois, antes de terminar o endif. Vamos colocar aqui o count, vai ser igual a count mais 1. Pronto. E aqui no final eu vou pegar de lá, que é a mesma coisa. Pronto, Ctrl C. E colocar aqui no final, na label. Só que aqui eu estou usando o me, vou colocar o me também. Vamos ver se é isso. Tá bom? Então espero que você tenha entendido esse código. Ele é um pouco complexo, mas é possível entender ele. Vamos ver o nosso cadastro. Aqui. Então, como está selecionado o nome, eu digitando qualquer letra desses nomes, ele vai ficar somente aqueles nomes que tenham essa letra. Então aqui se eu digitar a letra A, não trouxe ninguém, pagou tudo. Por quê? No banco de dados não tem ninguém começando com a letra A. Se eu apagar, ele volta. E J, então ele trouxe só a Joana. M, ele trouxe a Maria, está repetido o nome. O F, ele trouxe ali. O P trouxe o Pedro. E o R, o Raimundo. Pronto, está funcionando aí o nosso formulário. Vamos pesquisar pelo CPF. Se eu clicar agora em CPF e digitar aqui o J, ele não traz nada, porque eu não estou pesquisando pelo nome. Então agora é número. Estou na coluna 5, ele está se referindo à coluna 5, que é o CPF. E na coluna 5 não tem nome, só tem número. Então aqui eu tenho que entrar com um número. Se eu colocar 1, então ele traz os CPF que começam com 1. Se eu colocar 3, ele traz os CPF que começam com 3. E assim a cada número que eu vou acrescentando, no caso aí não vai mudar porque são todos iguais, mas aí se for CPF diferente, a cada número que eu vou acrescentando ele vai diminuindo esse filtro até chegar naquele cliente que você quer. A mesma coisa é com o celular. Se eu clicar aqui em celular e digitar aqui o 1, ele não traz mais nada porque não tem nenhum celular começando com 1. Tem celular começando com 9, que aí fica todo mundo. Tá? Eu vou mudar aqui o banco de dados alguns celulares. Aqui tem celular todo começando com 9. Vamos começar aqui com 6, com 7, com 5, com 7 de novo, com 6 de novo, e tá bom. Vamos lá, então agora tem vários, iniciando vários números de celular, então com 6 ele não trouxe nada. Por quê? Porque não trouxe? Porque ele está selecionado o nome, né? Eu estou digitando aqui o 6, mas olha quem está selecionado é o nome. Então tem que estar selecionado o celular para poder buscar lá. Então 6, ele trouxe ali os 6, o 7, começando com 7, 5, começando com 5, e 9, é isso aí. Pronto,
nossa pesquisa. E aqui é o seguinte, a cada grupo aqui ele selecionou 6, né? Então, 6, então ele diz que só tem 2, localizou 2. E aí ele mostra o número de celulares localizado a partir de cada registro, aqui embaixo. Bom, é isso. A pesquisa está funcionando e até a próxima videoaula.